Olá, amados irmãos e irmãs, hoje dia 28 de abril, quarta-feira da quarta semana da Páscoa. A igreja hoje nos dá a oportunidade de celebrar a memória de São Luís Maria Grimond de Montfort. Ele que é o mensageiro, ou poderíamos dizer o apóstolo, aquele que nos concede a graça de compreender o amor e a verdadeira devoção à Virgem Maria. Tudo nós devemos confiar ao amor da Mãe, que encaminha os nossos corações, a nossa vida, tudo diante de seu Filho Jesus Cristo. A antífona de entrada do dia de hoje, amados irmãos e irmãs, nos diz assim: Senhor, eu louvarei entre os povos, anunciarei vosso nome aos meus irmãos. Aleluia. Salmo 17, versículo 50, o Salmo 21, versículo 23. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 12, versículos 44 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente a história sobre São Luís Maria Grimond de Montfort. No dia 28 de abril, contemplamos o fiel testemunho de Luís, que ao ser crismado, acrescentou ao seu pronome o nome de Maria, devido sua devoção à Virgem Maria, que permaneceu por toda a vida. São Luís, que morreu em 1716, foi quem escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que influencia ainda hoje muitos filhos de Maria. Influenciou inclusive o saudoso Papa São João Paulo II, que por seu viver o que São Luís nos partilhou, adotou como lema de seu ministério, de sua vida: Totus tuus, Mariae, isto é, sou todo teu, ó Maria. São Luís Maria de Grimond, diante de inúmeros escritos, inúmeros pensamentos, nos traz, amados irmãos e irmãs, uma profunda devoção e amor para a Virgem Maria. E gostaria aqui de salientar apenas um de seus pensamentos. Ele nos diz assim: é por Maria
que procuro e que vou encontrar Jesus. Que eu esmagarei a cabeça da serpente e vencerei todos os meus inimigos e a mim mesmo, para a maior glória de Deus. É por Maria. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas no caminho existem, poderíamos assim dizer, de uma forma muito simplória, existem setas, existem indicações para que possamos trilhar ainda melhor o caminho. Maria, dentre todos os sinais deste caminho, é por excelência aquela que nos leva à unidade perfeita com o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos e irmãs, a palavra de hoje, do Evangelho de São João, vem muito de encontro para com esta realidade. É o próprio Senhor Jesus Cristo que exclama em alta voz. A palavra do Senhor sempre tem peso. Ele diz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem crê em Jesus, crê também em Deus Pai. Crê em toda a Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ele continua: quem me vê, vê aquele que me enviou. Pois o Pai e o Filho são um. Vivem esta unidade tão profunda e perfeita que, ao contemplar o rosto divino do homem, que é o rosto de Cristo, nós temos a graça de contemplar em Deus o rosto humano de Deus em nossa história. Por isso, amados irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo diz: se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque não vim para o mundo para julgá-lo, mas para salvá-lo. O próprio nome de Jesus atesta isto. Yeshua, Jesus, Deus salva. É o Deus que nos resgata, que nos salva, que nos ama. E Jesus vem dizer: eu não vim para julgar, mas para salvar. No entanto, a palavra que foi proferida, a palavra que nos foi confiada, esta será então o nosso juiz. Nós precisamos acolher, e não só acolher, fazer com que esta palavra se torne vida em nós. Vida em nossa vida. Eu sei que o mandamento, o seu mandamento, o mandamento do Pai é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Cristo nos convida a uma vida plena, a uma vida bem vivida em sua presença, a um amor que é capaz de se entregar. Peçamos, portanto, o auxílio da bem-aventurada Virgem Maria, pois São Luís Maria Grimond de Montfort nos diz claramente: é por Maria que procuramos o seu Filho, Jesus Cristo, caminho certo, seguro e que nos permite contemplar todo o verdadeiro amor, um amor que nos agracia e nos permite estar em sua presença. Mil graças a Maria. Este Jesus que eu possuo é com efeito o seu fruto e sem ela eu jamais o teria. Dirá também São Luís Maria Grimond de Montfort: o sim de Maria abre os céus para nós. Por isso Maria também é considerada a porta do céu, aquela que fez com que o céu, a alto Basileia, o próprio Cristo, estivesse entre nós. E é assim, amados irmãos e irmãs, na certeza de que Deus está junto de nós e nos concede uma boa mãe que nos encaminha à sua presença, que nós podemos dizer: que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Nos recorda aquilo que a própria Mãe de Deus e nossa diz: a minha alma engrandece o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.